Boa tarde. O teatro de sombras é uma linguagem milenar que tem como berço o Oriente, mas que encanta todo mundo porque já entendemos esta mensagem que vem da luz e da sombra. Nós vamos falar sobre isso agora com a participação da Companhia Caragosca. Recebo hoje o diretor desta companhia que também já conquistou o Brasil, Marcelo Santos, contando um pouquinho para a gente dessa história de sucesso, ao lado do bailarino e manipulador Heleno Moura e da bailarina e manipuladora Luana Campos, que tem um trabalho belíssimo que a gente vai entender já já, mas a partir do entendimento de que luz e sombra mexem com sentimentos de adultos e crianças. Como fazer com que isso se torne, né, uma realidade para o mundo, né, de uma linguagem universal. Certo. Então, o nosso trabalho em questão agora, O Rei que Ficou Cego, já começou bem antes da sua primeira apresentação para o público, com a criação do roteiro, que é a adaptação de um texto maravilhoso do Ricardo Azevedo, com a criação conjunta da Sônia Viegas, que também é uma educadora artista, e nos dá esse apoio. Então criamos o roteiro, as imagens, um storyboard, com a trilha sonora do Ulisses Galeto e da Grace Torres. Unindo todas essas coisas, fomos para o ensaio, muitos ensaios, e aí surgiu O Rei que Ficou Cego, que encanta adultos e crianças. E que fala de valores. Fala de valores, fala da verdade, da mentira, da coragem, da traição, e assim mostrando tudo isso para o nosso espectador infantil, infanto-juvenil, faz com que o herói da história seja o honesto e o perseverante. Agora, tem um detalhe muito interessante, que vocês também são muito perseverantes, colocam também, de fato a mão na massa para que todo esse trabalho seja levado ao público com essa mensagem. Tudo que vocês vão ver, nós vamos depois para o Estúdio 3, tem a ver com o trabalho que vocês realizam manipulando não só os bonecos, mas os objetos que compõem a cena. Exatamente. Todos os artefatos são produzidos pela companhia. Sim, toda a imagem é gerada no nosso ateliê, desde a construção da mesa de luz, que é o Carlos Dutra, que constrói a mesa. Os projetores e refletores eu os construo, com o apoio também de serralheiros aqui de Curitiba. A gente constrói toda a estrutura, os ferros, esse bastidor todo do Teatro de Sombras. Que a gente vai observar. O recorte, o boneco, a imagem, as articulações dos bonecos, tudo é construído no nosso ateliê, o que deixa uma arte bastante paranaense, curitibana, e enaltece o nosso poder de produção. E o nosso poder de produção conta com talentos que também são da terra e mostram quanto faz a diferença, né? A gente descobrir que por trás daquela luz e sombra, existe em vocês, bailarinos e manipuladores, exigindo o que de você, Luana, como bailarina e manipuladora? Eu sempre trabalhei com o meu corpo, né, como bailarina. Então, no Teatro de Sombras, além de ter concentração com o meu corpo, eu preciso, é uma extensão à manipulação, né, com os bonecos. Então, é o meu corpo, o boneco, a luz, a tela. Então, tudo isso precisa, esses elementos precisam estar em conjunto para que a imagem aconteça, né, e o trabalho. Exige do corpo e da mente? Muita praticidade, muita momento de captação em que devo agir. Concentração tem que ter. Porque é uma linguagem muito delicada, muito sutil, então tem que ser muito exato. Qualquer coisa que aconteça já muda, então a gente tem que estar muito atento. É uma correria, porque é muita coisa que você tem que manipular, é coisa que é chapa que você tem que trocar, é luz, é o boneco que você tem que manipular e fazer, e ele tem que ter, na verdade, uma verdade, ele tem que acontecer, né? Ele não pode ser assim, é uma imagem morta ali, não, ele tem a vida dele, né? E a gente tem que transportar isso para ele, então a gente está se doando, a gente está junto ali. E o público tem que acreditar nesses movimentos. A gente vai encerrar a nossa entrevista porque nós vamos para o Estúdio 3 para mostrar tudo isso na prática, né? Mostrar toda essa movimentação e essa realidade cheia de magia. Mas só para encerrar, vocês têm uma programação para Maringá. Sim. Então, gostaria nesse momento, para encerrar, agradecer o apoio da Rede Massa, do teu programa belíssimo, Magda. E nós estaremos viajando exatamente daqui uns dias, estaremos em Maringá, no Festebon, Festival de Teatro de Bonecos de Maringá, com o espetáculo O Rei que Ficou Cego. E depois o Show do Menestrel também terá temporada pelo interior do Paraná.
E em novembro estaremos no Teatro Doutor Botica, no Shopping Estação em Curitiba, para todo o pessoal aqui da cidade que quiser conferir este belíssimo espetáculo. Então vamos mexer primeiro com o sentimento dos nossos telespectadores por meio da luz e da sombra. Nós vamos